Ender Lily Squires of the Night é um Metroidvania que mistura muitos elementos de outros jogos do estilo, só que com um charme todo seu, pois quando você olha para a ambientação, lembra do Hollow Knight, talvez se olhar para as combinações de almas que você pode fazer no jogo, vai lembrar de Castlevania Eye of Sorrow, mas com certeza somente jogando ele vai perceber o quão desafiador é cada chefe desse jogo, para te fazer sentir que está jogando um Souls-like em 2D. Mas antes de falar se ele vale a pena ou não, é importante falar que paguei R$ 62 nele numa promoção aqui da eShop brasileira no Nintendo Switch, pois pelo valor fica mais prático você avaliar o custo-benefício dele comigo no andar da análise, pois eu quero ser objetivo contigo, te contar os pontos altos do jogo e os pontos baixos, para você tirar suas conclusões por conta própria se ele vale ou não a pena para você. Então, vem comigo. Primeiro, deixa eu te falar do visual dele. Aqui no Nintendo Switch o jogo tem uma ótima resolução, seja em modo portátil ou na dock, então seja a forma que escolher jogar ele, terá cenários lindos, inimigos que combinam com o cenário decadente e chefes deslumbrantes na telinha. Então, se gráfico é uma preocupação para você, aqui pode ficar despreocupado. O jogo tem somente umas quedas leves de FPS, mas é algo que não impacta tanto na sua jogatina. Mas você sente que o jogo deixa cair abaixo dos 30 FPS nas cenas com mais inimigos ou elementos importantes. Mas, sinceramente, isso não me atrapalhou durante as minhas 18 horas de jogatina por aqui. Valendo te dizer que o jogo está todo em português do Brasil e conta com uma das melhores histórias de jogo no estilo Metroidvania por aqui no Switch, pois cada elemento, cada alma e cada situação pode ter sua história contada através de cenas, textos encontrados no cenário e lutas contra chefes e mini-chefes que trazem algo interessante sobre cada um deles. Então se prepare para se importar com cada inimigo e entender o motivo que os fez chegar ali, deixando mais divertido cada combate, que aliás, esse vou precisar dar um destaque mais pra frente, mas ainda na história você acompanha a jovem misteriosa vestida de branco que perde suas memórias e nos faz querer saber mais sobre ela, e o Cavaleiro Negro que está presente com ela, sendo um começo suficiente para te fazer andar por vários mapas e desbravar o jogo. E sobre o combate, eu tenho a te dizer que você está diante de um Metroidvania bastante desafiador nas suas lutas, seja contra simples inimigos do cenário ou chefes da área. O Ender Lily faz questão de te mostrar que o menor deles, bem posicionado ou com um pouco mais de HP, pode lhe matar. Então isso cria um senso de urgência quando você presencia salas cheias de inimigos e te obriga a montar builds durante o jogo que devem combinar relíquias, que te dão bônus passivos, mas depende da quantidade de espaço que você tem para equipar e de almas de inimigos, que essas você coleta matando mini-chefes no cenário, que além de serem derrotados, exigem itens coletados no cenário para passar seus níveis para te habilitar novos golpes ou possibilidades. Tudo te leva à exploração do cenário, algo que é vital no Metroidvania, mas que interliga direto com o combate, pois se você explorar pouco, terá menos recursos disponíveis na hora da luta, mas se explorar bastante, terá mais relíquias, almas e possibilidades de ataques, que tudo junto e misturado colocam seu nível de jogador à prova, pois a sua velocidade nos dedos e reflexo nos comandos vão determinar sua vitória ou derrota a cada luta. Ender Lily é bastante desafiador, mas coloca na exploração a forma de te ajudar a vencer os desafios do jogo, algo muito bom para o game. Mas achei negativo os mapas não serem tão intuitivos no direcionamento que você deve tomar a cada nova habilidade adquirida, pois já ia esquecendo de te falar, o jogo terá os saltos duplos, artifícios para alcançar pontos mais altos e várias outras coisas que serão como um cinto de utilidades do Batman para sua personagem. Mas para não te expor muito e quebrar sua experiência no jogo, só posso te dizer que cada nova habilidade você precisará revisitar todo o mapa, num teste de tentativa e erro, pois o mapa não é desenhado de uma forma tão clara, pois não temos um horizonte e áreas altas e baixas, nem sempre fazendo tanto sentido. Enfim, isso aqui eu deixo ao seu cargo. E agora sobre o preço de R$ 62, sim, eu acho salgado, mesmo nas promoções. Ainda mais olhando para a Steam, onde o mesmo jogo fica na faixa de R$ 20 nas promoções. Mas Metroidvania, pelo menos para o meu perfil de jogador, combina bastante com o Nintendo Switch.
Eu mesmo joguei mais de 90% do jogo no modo portátil, só usei a dock para testar o jogo para vocês. Então, mesmo com o valor mais alto que no concorrente direto, eu ainda vejo esse jogo como uma excelente opção aqui no Switch, ficando lado a lado com grandes jogos como a série Ori e o próprio Hollow Knight. Então, se você é fã desse estilo de jogo, pode ter certeza que terá entre 12 e 22 horas de muito gameplay. Eu mesmo levei 18 horas, fiz tudo o que eu queria e agora torço para a desenvolvedora trazer mais jogos como esses para cá. Do mais, me diz aí, pretende jogar Ender Lilies no seu Nintendo Switch? O que faltou eu te falar sobre o jogo? Coloca aqui nos comentários. Como eu venho com o intuito de lhe trazer um vídeo objetivo e direto ao ponto, tenho certeza que deixei muita coisa de lado que vou curtir conversar com você nos comentários. E vou ficando por aqui. Te deixei passando na tela outros 2 vídeos do canal. Se algum deles for te ajudar a aproveitar melhor o seu Nintendo Switch, clica que continuamos conversando por lá. Um grande abraço e até mais!